Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. O Santander está repensando tudo, dos produtos às agências. A meta, voltar ao ROE de 20%. O Santander Brasil, ele passou por 2 anos muito difíceis, 2022 e 2023. Só para vocês terem uma ideia, no low eles chegaram no ROE de 8,6%. Mas agora, com essa reestruturação nesses últimos 2 anos, parece que os resultados estão começando a surgir. E eu vou mostrar para vocês que além do básico, que é você captar dinheiro mais barato, emprestar mais caro e controlar o índice de inadimplência, tem um fator muito importante nesse processo de reestruturação que é a simplificação de portfólio. E é isso que eu vou destacar aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando um pouco da história recente do Santander Brasil, até para a gente entender o que aconteceu com o Santander no meio da pandemia e por que ele está passando por uma reestruturação a partir de agora. Bom, se vocês bem lembram, o Sérgio Rial, ele foi CEO do Santander por muito tempo, fez o banco ficar muito grande, principalmente na Operação Brasil, o que fez ele ganhar bastante notoriedade dentro do Santander Mundo e, por consequência, também no mercado brasileiro. Aí ele foi lá para lojas americanas e aconteceu todo aquele negócio que a gente conhece, né? Bom, o que acontece? O que se diz no mercado é que a estratégia de crescimento do Sérgio Rial para o Santander Brasil, ele ia dar problema mais cedo ou mais tarde. Por quê? Você foca muito em crescimento e menos em qualidade de operação, tá? Então, o que aconteceu? Como a gente sabe, ele saiu da operação do Santander e no dia 17/12/2021 saiu essa notícia aqui, ó. Conselho do Santander Brasil aprova a nomeação de Mário Leão como novo presidente. Aí o que acontece, né? Todo mundo estava esperando que esse Mário Leão, ele que ia herdar a explosão da bomba relógio que o Sérgio Rial tinha montado na operação do Santander. Como veio a pandemia, essa bomba relógio parece que ela explodiu antes do que o pessoal estava imaginando. Tanto é que no dia 26 de outubro de 2022, analistas apontam resultados negativos do Santander em quase todos os indicadores. Já era esperado que a instituição tivesse o pior resultado entre os grandes bancos, mas o lucro veio ainda pior. E o sentimento ruim contamina os papéis do setor. Então, índice de inadimplência começou a aumentar bastante, teve muita dificuldade de captação de novos clientes, o Santander Brasil estava muito ruim e, por consequência, isso também traz um impacto negativo na Operação Mundo. E aí o turnaround ele começou com a Operação Global. No dia 18 de setembro de 2023, saiu essa notícia aqui no Bloomberg Linha. Santander. Novo CEO prepara mudanças na gestão para simplificar operações. Então, simplificação de operações é sempre uma via para você aumentar a eficiência das operações que você está gerindo. Segundo fontes disseram ao Bloomberg News, a instituição vai combinar negócios de varejo e banco comercial de diferentes países em uma nova unidade global. Isso é estratégia global. Por quê? Porque todas as unidades do mundo estavam passando por dificuldade, principalmente a Operação Brasil. Tanto é que no dia 27 de julho de 2023, o Santander ele divulgou o resultado do primeiro semestre de 23. Santander, os resultados do segundo trimestre foram tão ruins assim? Vamos dar uma olhada? Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês o que estava acontecendo com o Santander em termos de financials. Então, ó, quando você olha aqui, a receita ela chegou a 18 bilhões 389 entre margem financeira bruta e comissões. Só que isso daqui, quando você pega no semestre, vocês viram aqui que 36 bilhões foi a receita total aqui do primeiro semestre de 23, um crescimento de 0,1%, ou seja, andou de lado a receita, né? Bom, mas a provisão de créditos, ou seja, a provisão aí de inadimplência, né, que eles estavam vendo na carteira, aumentou 23,1%, o que fez o lucro recorrente do banco cair 62,8%, passando de 10 bilhões e 400 para 3 bilhões e 890, tá? Qual que era o grande indicador que mostra a perda de eficiência aqui do Santander? Índice de inadimplência. Então, ó, o índice de inadimplência, que era aquela bomba relógio que o mercado estava esperando, que foi montada lá atrás, começou a aumentar bastante, ó. 2,7 aqui inadimplência de 15 a 90 dias, chegou num pico de 4,5% ali em março de 2023 e aí deu uma estabilizada em 4,2%. Isso de 15 a 90 dias. Por quê? Porque quando você pega acima de 90 dias, lá em junho de 2020 era 2,4. Já estava em 3,3 ali em junho de 2023. Então, índice de inadimplência aumentando, as provisões de devedores duvidosos vão aumentando também, o resultado do banco vai ficando cada vez pior, né? E um índice que o mercado financeiro gosta bastante de analisar a eficiência
de operação de banco é o ROE, Return on Equity, o quanto que você gera de lucro em cima do capital próprio do banco. Caiu para 10,9%, uma queda de 9,9 pontos percentuais. A média dos grandes bancos ali gerava em torno de uns 20%. Então o Santander estava muito mal ali no meio de 2023. E aí começou uma reestruturação interna, né? Bom, trocaram até o head da Asset aqui, né? No dia 27/3 de 2023, Rafael Capaz assume como novo CEO da Santander Asset Management e fizeram outras reestruturações dentro do banco. E aí soltaram os resultados agora do segundo trimestre de 24. Eles vieram melhores? Vamos dar uma olhada? Então, para quem está vendo aqui, vamos começar aqui com as duas linhas de receita, margem financeira e comissões. Margem financeira melhorou 10,6%, ou seja, teve um crescimento de 10,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado, chegando a 14 bilhões 751. O spread, ele nem cresceu tanto, era 9,99, foi para 9,81, ou seja, ainda tem um trabalho aqui para você conseguir captar dinheiro um pouco mais barato e eventualmente conseguir emprestar esse dinheiro um pouco mais caro para conseguir aumentar essa margem e esse spread, né? Mas aumentou aqui 10,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O que cresceu bastante, pessoal, foi a parte de comissões, né? Então, quais são os 3 produtos que geram mais comissões aqui para o banco? Cartões, conta corrente e seguros. Em cartões, houve um crescimento de 13,4%, chegando a 1 bilhão 171. Conta corrente 8,2%, 819 milhões, e seguros 795, um crescimento de quase 25%. No agregado de todos os produtos e serviços oferecidos, um crescimento de 17,5% em relação ao segundo trimestre de 23. E o índice de inadimplência, ele começou a ser controlado, né? Então, quando você pega aqui o NPL aqui de 15 a 90 dias, estava em 4,2% lá em junho de 2023, já caiu para 3,5%. Então, já melhorou bastante essa parte aqui da carteira inadimplente, né? Acima de 90 dias era 3,3, foi para 3,2, uma melhora relativamente sensível, né? Quando você junta tudo isso, aí você vê o resultado combinado, né? Então, a receita total chegou entre comissões e margem financeira bruta a 19 bilhões 933, um crescimento de 12,3% em relação ao segundo trimestre de 23. O PDD ele caiu 1,4%, tá? Chegando a 5 bilhões 896. Só que como a empresa ela estava ali próximo, né, de uma margem muito apertada em termos líquidos, aí você teve um crescimento muito grande no lucro líquido antes de imposto de renda, 95,3%, chegando a 3 bilhões e 900 contra 2 bilhões que a gente tinha visto lá atrás, né? O que fez o lucro líquido gerencial recorrente do banco crescer 44,3%, chegando a 3 bilhões 332, né? O ROE, que era de 10%, foi para 15,5%, ainda muito abaixo da média ali de 20% do setor, mas muito melhor do que os 10,9% que eles tinham reportado anteriormente, né? Bom, de onde que veio toda essa melhora no resultado do Santander do ano passado para cá? Agora a gente entra na notícia principal, porque essa notícia é muito interessante, porque é uma entrevista do Mário Leão explicando quais são os pontos fundamentais do turnaround que ele está executando dentro do Santander. Eu vou dar destaque aqui, como eu falei para vocês, na simplificação de portfólio. Mas vamos ler um trechinho dessa notícia e eu recomendo que vocês leiam essa notícia por completo, porque é uma aula aqui de frentes para agregar mais valor econômico para os acionistas do Santander. Mas vamos começar aqui lendo a notícia de perto. Vamos lá. 2 anos e meio depois de assumir o comando do Santander Brasil, o CEO Mário Leão está começando a colher os frutos de uma estratégia que inclui a reavaliação do portfólio de produtos do banco e uma nova abordagem junto ao cliente de baixa renda. No segundo trimestre, reportado há uma semana, o Santander disse que seu ROE atingiu 15,5%, ultrapassando seu custo de capital pela primeira vez desde o terceiro trimestre de 22. Olha que coisa, né? Então, desde o terceiro trimestre de 22, só destruição de valor econômico para o acionista, né? Há um ano, o ROE do Santander estava em 11,2%. No low, no quarto trimestre de 22, chegou a bater 8,6%. Olha como a situação estava difícil ali para o Santander no final de 2022, né? Bom, vamos lá. No redesenho do banco, o Santander quer ser menos dependente da atividade de mercados, o resultado que vem da rentabilização do capital próprio do banco, e está voltando a investir pesado no financiamento de automóveis e no crédito consignado, duas de suas fortalezas.
Na baixa renda, onde o banco teve sérios problemas de inadimplência nas safras formadas na pandemia, a aposta agora é numa abordagem de crédito mais conservadora, direcionando o apetite de crédito clean apenas para o cartão de crédito, que estimula a principalidade e focando em crédito com garantia. Bom, vamos relembrar quais são os fatores críticos de sucesso de uma operação bancária para ela conseguir gerar bastante valor para os seus clientes e também bastante valor econômico para os seus acionistas. Primeiro é captar dinheiro barato. Para quê? Para você conseguir ter dinheiro barato disponível para você emprestar com um custo mais alto. E aí isso daqui é o que a gente chama de spread, que é a margem financeira que o banco tem. Mas não adianta nada você sair emprestando dinheiro com uma margem alta, sendo que os clientes não vão pagar. Então, o controle de inadimplência é fundamental. Então, esses são os 3 fatores críticos de sucesso: captar dinheiro barato, emprestar mais caro e controlar o índice de inadimplência. Vamos ver o que o CEO está colocando aqui como fontes para você conseguir melhorar esses 3 fatores críticos de sucesso. Vamos lá. O que queremos mudar, no fundo, é o perfil de funding do banco. Construímos um Santander que dependia percentualmente muito mais de grandes clientes do atacado e de investidores institucionais. E não tem nada de errado com esse tipo de cliente, mas são clientes que investem em volumes mais altos que as pequenas e médias empresas e os clientes pessoas físicas. E, portanto, eu tenho que pagar uma taxa mais alta quando eu vendo um CDP. Então, quando você tenta captar dinheiro com investidores que têm um volume financeiro muito alto, obviamente, para você conseguir trazer esse volume para dentro do banco, você tem que oferecer um produto com rentabilidade mais alta, que encarece, obviamente, o custo de funding. Olha o que ele está pensando em fazer. No nosso custo de funding, o nosso custo de funding não é muito maior que o dos concorrentes, mas é um pouco maior hoje. Mas o dado que eu prefiro olhar é o seguinte: a gente começa essa jornada com um mix no qual o atacado era 60% do funding do banco e tínhamos no varejo os outros 40%. Eu quero inverter essa equação, ter 60% de funding vindo do varejo e quanto mais pessoas físicas, melhor. E 40% vindo do atacado. Então, aquele negócio, né? No varejo, você consegue oferecer produtos com menos rentabilidade, vai trazendo dinheiro para o banco. Obviamente, você vai ter um trabalho maior, né? Porque você tem que ter muitas pessoas físicas para compensar um grande cliente institucional, mas o custo é mais baixo. Isso daí você consegue trabalhar um funding mais barato e, eventualmente, conseguindo aumentar a margem financeira do banco por consequência, né? Vamos pegar aqui. E no crédito, vamos lá? No começo de 2022, fizemos um grande ajuste nos nossos modelos de concessão. Na prática, a gente restringiu de forma material os públicos com os quais a gente queria operar crédito dali para frente. Em vários casos, continuamos dando crédito, mas com apetite bem menor. Ou seja, foi feita uma análise de inadimplência em vários segmentos de clientes. Eles tiraram alguns segmentos de representatividade da carteira total. Ainda estão oferecendo, mas estão buscando públicos que tenham um índice de inadimplência com uma qualidade melhor, né? Com isso, vimos cair de alguns milhões a quantidade de cartões ativos que tínhamos. É duro ver uma base de clientes caindo? Claro que é duro, mas é necessário. Ou seja, você preserva a saúde financeira da sua carteira em relação ao crescimento, coisa que foi um dos argumentos que me falaram que o Real não fez, ou seja, ele inverteu, né? Ele queria crescimento e menos qualidade, e a bomba relógio explode no colo do próximo, né? A partir do segundo semestre do ano passado, percebemos que o nosso de-risk já tinha atingido um patamar bastante razoável e que já tínhamos evoluído bastante na gestão de portfólio legado construído até 2021. Então ele conseguiu dar uma acertada na carteira de crédito que, na visão dele, estava com uma qualidade bem ruim, né? Bora! Mas quando você pensa só em pessoas físicas, você pode imaginar o seguinte, ó, pessoa física, ele tem um índice de inadimplência mais alto, né? Só que quando você tem a pessoa física como um segmento amplo, você pode segmentar isso em alta renda, baixa renda, entre outros. Qual que vai ser o foco do crescimento do negócio? Vai ter um approach muito bom para baixa renda, mas vai tentar aumentar bastante os clientes de alta renda. Vamos ver? Em 2022, a gente tinha uma relevância, uma presença maior na baixa renda do que tínhamos na média e na alta, principalmente na alta. Mas estava claro que tínhamos uma joia no portfólio, que é o Santander Select, que naquela época já tinha 9 anos do seu lançamento. Decidimos revitalizar a marca. Pela primeira vez, em agosto de 2022, fizemos uma campanha do Select, convidando os clientes a virem para o Select.
2 anos depois, saímos de uma base de 600 mil clientes para 1,5 milhão de clientes. Multiplicamos por 2,5 vezes a base de clientes e queremos chegar a 2 milhões. E devemos atingir isso mais cedo do que imaginávamos. Ou seja, foco ali em clientes com uma renda um pouco mais alta, para você conseguir ter, né, um fund mais alto e também com uma qualidade de crédito melhor, né? Bom, mas como eu falei para vocês, uma das coisas que eu quero dar destaque aqui é simplificação de portfólio. De onde que vem a simplificação de portfólio? Vamos dar uma olhada aqui no trechinho da notícia que é bem interessante. Vamos lá. No novo regime, o banco vai focar em produtos que na margem possuem rentabilidade maior e está disposto a abandonar produtos não rentáveis. A oferta de cartões do banco, por exemplo, está sendo reduzida de 300 para 12 tipos de cartões, o que ajuda na redução de custos. Entre rentável e maior, o primeiro eu vou preferir ser rentável e depois eu vou preferir ser maior, disse ele. Os dois são importantes, mas não vou abrir mão de ser rentável só para ser maior. Olha como a mudança de estratégia de crescimento é bem interessante aqui na cabeça desse novo CEO, né? Mas como que a simplificação de portfólio reduz, né, os custos e aumenta a eficiência do banco? Vamos ver? Bora! Tem também um tema de redução de produtos que é bem relevante. A indústria financeira sempre foi uma grande fábrica de produtos. A agenda de produtos era muito relevante, porque ganhava o jogo quem tivesse mais oferta de cartões de crédito. Eu cheguei a ter mais de 300 cartões na minha oferta, e esse número reduzimos para 200 numa primeira leva, e o número que estamos objetivando é 12. E já estamos bem próximo disso, ou seja, ele tinha 300 tipos de cartões de crédito para o mercado, e ele está reduzindo isso para 12. 12, pessoal. Como que isso reduz custo? Vamos ver? Quando você traz uma base de 300 cartões para 12, você tem uma redução de custos de processamento e tem uma redução de treinamento das pessoas que estão na ponta falando dos cartões. Então, a agenda de simplificação de produtos também tem a ver com a redução de custos de servir. E olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente começa a analisar simplificação de portfólio, isso funciona em diversas indústrias. Eu ensino isso em diversos cursos de estratégia que eu ministro, tanto no General Business Program, como na turma atual do Strategy and Finance Program, que essa semana a gente começa o módulo de estratégia. Você reduz o portfólio, simplifica as suas despesas, tanto em despesas de marketing, que não foi citado aqui, porque agora você tem que ofertar só 12 cartões ao invés de 300, né? Então imagina a redução de custo de marketing que você tem, treinamento do time comercial e também a parte de back, que é a parte de processamento dos cartões, porque você tem muito menos cartões para processar, uma operação muito mais simples. E aí ele vai fazendo isso com outros produtos do banco também. E eu vi que o Santander está executando essa estratégia de forma global, não só com cartão de crédito, mas como toda a oferta de produtos que existem dentro de um banco, né? Na parte de fundos, na parte de produtos, entre outros produtos que a gente conhece que os bancos oferecem para a gente. Então, simplificação de portfólio, pessoal, também é uma avenida muito boa de aumento de eficiência operacional, também para instituições financeiras, como a gente está vendo aqui no Santander. Vai dar certo ou não? Pelo menos o ROI que já passou de 10, o ROE, desculpa, já passou de 10,9 para 15. O target aqui do novo CEO é chegar num ROE próximo de 20, que é a média do setor. Vamos ver se ele vai conseguir. Surgindo mais alguns resultados do Santander, a gente vai acompanhando a evolução dessa estratégia para ver se ela está sendo bem implementada e se está trazendo resultados bons para o banco. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.